Boa tarde a todos. Começa mais uma live da Casa do Teatro, da página da Casa do Teatro, com a prosa literária, um novo projeto idealizado por Gabriel Lujan, que é falar de literatura, de romances, de autores, de criadores da literatura. E com essa ideia veio trazer de novo em cena, virtualmente, uma das nossas grandes aventuras e alegrias nesses 24 anos de existência da Companhia Lázara, que foi, em 2014, realizar, através de uma oficina, pela Lei de Amparo à Cultura, o espetáculo Macunaíma, a primeira parte, a adaptação da obra de Mário de Andrade. E para a realização desse espetáculo, nós tivemos uma tríade criativa, vamos dizer assim, que foi eu, o Sérgio Magalhães e Denis Guenen, que está agora entrando na nossa live. Estão entrando. Olá! Olá! E que a gente conseguiu, naquele momento, realizar um grande desejo de trabalharmos juntos, de criarmos juntos, e foi a partir do Mário de Andrade. Não é, meninos? Mas a gente conhecia já o teatro antes, né? Já tinha um pé na casa antes desse projeto, e foi um prazer começar esse projeto junto com a Casa do Teatro. E o Macunaíma é uma obra que a gente visita ao longo da vida de fazer teatral. É quase que não tem como não passar por ele. O grande desafio nessa montagem foi, primeiro, adaptar o romance. Né? Não fizemos uma adaptação, Alexandre, que tentou realmente contemplar o romance narrando uma novela. É claro que com toda uma adaptação, também para encenação, criando coros e corifeus, enfim, vamos falar mais tarde sobre isso. Que foi o grande desafio e que, pelo que a gente pôde sentir e avaliar, foi um desafio que conseguimos cumprir com o que tínhamos desejado fazer. Sim, Macunaíma é um dos livros mais importantes da literatura brasileira por várias razões. As rupturas narrativas de tempo, espaço e composição de personagem, a ruptura linguística que mistura o culto e o popular, o urbano e o regional, o escrito e o oral, contribuindo para o estabelecimento de uma fala brasileira, né? E esse personagem que é a tradução Macunaíma na língua dos povos da Venezuela e da Guiana, de onde veio a lenda original. E na lenda original, nesses países, Macunaíma significa o grande mal. O nome dessa entidade era tão potente que os missionários jesuítas usaram-no para traduzir o nome de Deus para os índios. Era o grande mal, poderoso e transformador, que ressuscitava os mortos. Até que a tradução criada pelos jesuítas para o nome de Deus não foi tão má, mas o Macunaíma brasileiro, reinventado por Mário de Andrade em 1927, não é o grande mal. É uma figura muito mais humana do que mitológica. Poderíamos dizer que nosso Macunaíma é um pequeno mal,
ou talvez nem isso. Como Dom Quixote ou Leonardo de Memórias de um Sargento de Milícias, filho de uma pisadela e de um beliscão, Macunaíma é mais propriamente humano e paradoxal do que exatamente mal. Para falar um pouco sobre a obra, a Dani Correia, que é atriz e professora de literatura. Por favor, Dani, seja bem-vinda. Olá a todos, boa tarde ainda, né? Boa tarde. Eu espero que todos estejam bem. Por aqui tá frio, não sei se por aí tá fresquinho. Uma tarde Quase chuvoso. diferente hoje. Eu prefiro assim, eu não aguento muito calor. De tropical já basta Macunaíma aí. Bom, brincadeiras à parte, nossa, achei super desafiador quando a Alê me convidou, falei, meu Deus do céu, faz tanto tempo que eu li o livro e assisti ao filme, né, que eu acho que é sempre muito legal revisitar o filme, porque nós temos o Grande Otelo, né, assim, claro, junto a outros atores incríveis, mas é fascinante. E aí eu já começo falando dessa ideia de herói, né, ou anti-herói, que como a crítica chama, e claro, evidentemente o é, mas esse herói que já nasce e diz, ai que preguiça, né, numa tentativa de já imprimir certa identidade ou estereotipia do que seria a identidade do Brasil, né, que à medida que vai atravessando a modernização, vai também querendo garantir a sua identidade ou não, né? Porque essa é a dúvida que eu sempre me pergunto quando a gente fala em Macunaíma, né? Até que momento mesmo se faz essa tentativa de reafirmar a identidade, ou apenas ele está questionando, né? Eu acho que tem paira um pouco essa dúvida, né? E às vezes eu penso, né? Eu dou aula para adolescentes e muitos acham, é difícil o livro. E não é um livro difícil. O que acaba denotando certa dificuldade é justamente as palavras que são empregadas, né? Que a maioria estão em tupi ou em outras expressões indígenas, e isso acaba dificultando. É um certo afastamento que, a meu ver, é proposital, né? Porque isso é nosso. Isso é nosso, e não devia ser distante, não devia ser difícil, né? E olha aí como a gente perdeu, né? Olha que lacuna, né? Que ficou, que fenda que ficou, e o que a gente preenche nessa fenda, né? Que nós mesmos construímos ao longo do tempo, né? E claro, a gente não pode só pensar como algo ruim, mas o que aprofundou, né? Essa perda, essa falta de interesse por algo que é tão nosso, né? Eu acho que também tem a ver, é onde está ali a ideia do que é escrito, do que é oral, mas ao mesmo tempo, quando ele vai para a cidade, né, e depois ele faz as cartas para Icamiabas, né, que são lá para as Índias, que eu acho que é a passagem-chave do livro, que ele começa a ironizar a vida urbana, as cidades, os costumes. Eu acho que é uma sacada incrível, né? Tipo, meu Deus, olha isso, né? Então, esse lugar da ironia, porque de fato é um livro cômico, né? Um livro que te permite rir, mas não é um riso fácil, né? É um riso que é um riso de reflexão, né? É o riso na sua pura essência, né? Na sua essência mais pueril. Eu até acabei fazendo um empréstimo aqui, já que a gente está falando de uma obra literária que vai ser posta ao palco, né? E eu peguei. Não. Microfone. Ai, desculpa, foi sozinho, não fiz. Acontece. Nas melhores lives. Ai, eu peguei, ó. Eu estava falando que eu peguei, já que a gente vai falar do teatro, né, da literatura para o teatro, o José Sánchez Sinisterra tem um livro que chama Da Literatura ao Palco. E ele faz, eu até escrevi aqui no chat, mas eu não sei se eu vou conseguir mandar. Não tá indo, ó, quer ver?
Ah, agora foi. Eu achei sensacional esse conceito que ele coloca, né, para nós que trabalhamos com teatro, quando a gente vai pensar qual é o primeiro passo, né, não digo nem só no sentido de adaptação, porque o texto está pronto, mas não é isso. É agora esse texto que os atores, que o cenógrafo, que a luz, que a maquiagem, que tudo vai ser criado agora, né? Porque tudo é texto, né? Tudo vai ser evidenciado como texto. Então, pensar mesmo, né, na textura. Que texturas são essas? A contextura no sentido do contexto, né? Porque se a gente vai para o contexto do livro, porque o livro também, ele por si só, ele não é cronológico, né? Ele não respeita uma unidade de tempo verossímil, assim, às vezes é meio confuso, que é outra parte que eu acho, às vezes, que os adolescentes, né, as crianças que começam a ler, chamo de crianças, mas já não são mais, né? Tem esse afastamento, mas como se eles não vivessem isso, né? Porque eu falo, veja, vocês assistem a séries no Netflix e algumas delas têm esse lugar do anacronismo também. E por que é tão... não sei. Então, eu também fico me questionando um pouco essas questões, sabe? Porque mesmo o Mário de Andrade é um projeto, né? O livro sempre para ele foi tido como um projeto de uma literatura contemporânea. E me parece, né, a forma como ele descreveu o livro, que para ele não estava assim, ele não tinha chegado aonde ele queria, né? Justamente por essa questão de que era um livro de travessia, né? É um personagem que busca, que está sempre buscando, mas ao mesmo tempo é um personagem que tem preguiça. Aí se faz as ironias, né? Onde se faz essa preguiça, né? Ele tem preguiça de ter caráter, inclusive. Exatamente, né? Eu ainda nem cheguei nessa questão, mas ao mesmo tempo esse hibridismo de como o mito está totalmente imbuído assim na obra, né? Não só pela ideia das lendas, das questões que são colocadas, ou aquela cena que ele se banha no rio e depois fica com uma cor diferente. Não é só nem nessa questão, mas é a própria ideia da morte, né? A mitificação de vida e morte, cenas muito... Nossa, quando o filho dele, que logo ao nascer já morre, é uma cena muito forte, né? E como ele constrói aquilo... Porque o Sinisterra, ele também fala isso. Às vezes a gente lê uma obra que não é para o teatro, mas a gente fala, isso aqui é muito teatro. E eu acho que essa é uma das cenas que realmente... nossa, eu não li a adaptação, até uma curiosidade, depois eu queria saber se tá aí a ser pensada, já tá na adaptação, não sei, tenho bastante curiosidade, claro, não precisa me contar tudo, mas essa é uma das cenas que sempre me pegava, assim, nossa, como ficaria essa cena no teatro, né, porque eu acho muito forte, assim, muito potente, assim, enquanto literatura, e já tem esse altar, assim, para o teatro, eu acho, né, é muito forte, assim, e eu acho que essa ideia da gente pensar o contexto, né, porque como se configura, né, à medida que vai se configurando a obra, porque se a gente, conforme eu estava falando, né, se a gente vai pensar o tempo em que o livro foi lançado em 1928, né, mas já estava já incluído ali na semana de 22, ele foi só publicado em 1928, ele já estava pronto antes, e nesse momento a gente vive a República Velha, Washington Luiz, né, então era um contexto X ali de Brasil, e essa ansiedade também, essa busca pela modernização, né, essa corrida maluca aí para a gente se modernizar, e não só a efeito de espaço e de tecnologia, mas a própria literatura, a própria arte estava correndo atrás disso, né, então eu coloquei aqui algumas coisas só para eu não ir me esquecendo, mas claro, muito se diz, né, quando você fala Macunaíma, o que pretende? Construir a identidade do Brasil, né? E quais são os paradigmas, né, que estão postulados, né? Essa ideia do anti-herói, né, é muito forte, do herói sem caráter, como a Lê falou, né? Porque é justamente isso. Como a gente constrói essa personagem, como a gente leva essas imagens para o teatro, né? Porque também se trata de um livro muito imagético, muito aprofundado na sua essência de imagem mesmo, né? O místico, né? Aquela ideia do amuleto, sempre essa imagem do amuleto, esse amuleto que
que a mulher dele deixa e depois se perde, e aí ele começa a buscar, e depois você nem entende mais se ele está buscando ou não esse amuleto, o que ele está buscando, né? Então, e aí isso me lembra, claro, é uma interpretação minha, mas me lembra muito epopeia, né? A ideia de saga. E aí acho que ele recorre, né? E aí até que ponto a gente entende que isso é moderno, né? Porque coisas se repetem, a ideia de fabulação se repete no livro, o mito se repete no livro, então é uma literatura híbrida, cheia de subgêneros ali que não são revelados à sua margem, né? Tá tudo nas entrelinhas, tá na tessitura mesmo, assim, do conteúdo, nem da escrita. Então eu acho muito interessante nesse sentido. E eu tinha colocado aqui essa questão do espaço, né? Que eu acho sensacional e acho é o Deus Ex Machina aí do Macunaíma, que é essa coisa que, ora ele tá em Manaus, de repente ele tá na Argentina e depois ele tá em São Paulo, uma coisa assim, nossa, né? Então esse traço do surreal também, que é uma opinião minha, tá? Eu acho muito difícil você trabalhar com o que é surreal no teatro. E acho que é tudo ou nada. Porque se você acerta, tipo, se você coloca aquilo, se você consegue equilibrar, equalizar o uso disso, nossa, fica incrível. Agora também, se você erra na mão, né? Aliás, teatro é assim, né? Mas eu acho que esse ingrediente é um potencial de risco muito grande. Eu não sei se vocês concordam comigo, mas nós tivemos com medo. Eu acho que, revendo agora o espetáculo há pouco tempo, né, 2014, agora 2020, nessa pandemia apocalíptica, eu acho que nós tivemos muitos acertos, né, meninos? Sim. Nós conseguimos Aliás, nós temos algumas imagens de umas fotos da Débora Branco, que foi uma das nossas parceiras também no projeto, e nós temos algumas imagens, algumas fotos que mostram a nossa montagem. Então, a gente vai mostrar, olha, o Cafundó do Judas vai entrar. Uau! Macunaíma e Sofará, Adriana Figueiredo e Fernando Ferro. Macunaíma Nenê. Macunaíma Neném. Então, a contextualização, quer dizer, quando você vai compor a cena, e o desafio da direção de desenvolver uma linguagem corporal. E, no caso de Macunaíma, primeira fase, primeira parte do romance, nós tínhamos um desafio, que era abordar a nudez do índio, que muito revela. E foi um super desafio, e não só a nudez no sentido de mostrar o aparelho genital, não é isto, é o corpo nu, porque somos todos, os atores, todos gente de cidade. E então ele teve que desconstruir aquele corpo atlético que vai na academia, e tínhamos vários bailarinos e gente que tem uma cultura corporal, para introduzir uma outra abordagem, quer dizer, para encontrar esse índio, mas no corpo, né? na mudança corporal. E pelas fotos a gente percebe que fomos bem-sucedidos. Com certeza. Nossa. Sensacional. É uma lenda, são lendas no início, são todas as lendas de índios, e justamente tinha essa coisa do tempo, essa coisa do lugar, que é tudo fantasioso, e eu acho que também tinha essa coisa que essas figuras não tinham que ter uma representação tão humana. Então,
nos personagens que o Macunaíma vai encontrar, são personagens do mato mesmo, quer dizer, inspirado na natureza. Agora, ler Macunaíma não foi uma coisa fácil para mim. Eu tive que ler 3 vezes. Bom, lógico que tem a linguagem específica dos índios e tudo isso. Tem a temporalidade que é inspirado das lendas indígenas, que não tem um raciocínio ocidental, vamos dizer. Então, esse foi um pouco uma coisa meio surreal, mas como eu sou belga, eu podia dar uma percepção disso. Voilà, isso é uma das coisas a falar. Perfeito, né? Nossa, pelas fotos, Ale, de quando são? 2014. Muito maduro, né, o processo. Mas vocês vão revisitar ou já revisitaram o texto, algumas concepções, ou não? Ou ainda está em processo? Vocês vão revisitar à medida que serão reconstruídas as cenas? Na verdade, a ideia de, assim, esse projeto nós fizemos a primeira parte, concluímos. São mais 3, na verdade. E a ideia desse projeto do Prosa Literária, de falar sobre literatura e mostrar também as nossas montagens, né? Porque nesses 24 anos foram muitos autores, né? Mário de Andrade, Guimarães Rosa com Sagarana, Libertinagem de Manuel Bandeira, Dom Casmurro do Machado de Assis, o próprio Engraçadinha, como o Sérgio lembrou, do Nelson Rodrigues, que não é um texto teatral, é um romance, então é também literatura. Então, essas... Graciliano Ramos. Sim, Graciliano Ramos. O Graciliano Ramos, enfim, todos esses que nós tivemos esse encontro nos palcos, né? Essa transposição, essa recriação cênica, enfim. E nós temos nos bastidores, nos esperando, uma das atrizes que fez parte da nossa montagem e que estreou nos palcos, que foi a mãe de Macunaíma e foi também uma espécie de mãe do elenco dos bastidores, né? Nossa querida Fátima Bortolotti. Fatinha, cadê você, amor? Oi, gente, boa tarde. Tá. Tudo bem? Ai, Dani, Sérgio, tudo bem? Oi, Sérgio. Oi, Dani. Oi, Fátima. Gente. Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde. Fátima, fala pra gente como foi entrar na selva. Você queria um carregador? Na selva de Macunaíma. Como entrar na selva de Macunaíma. Gente, bom, primeiramente eu quero dizer assim que para mim foi um presente participar dessa família Macunaíma, né? Essa equipe que eu só tenho a agradecer. Eu estava num momento difícil. Para mim foi uma descoberta e ao mesmo tempo foi desafiador participar e conhecer essa gente, todos vocês, e trabalhar dessa forma e conhecer. Já conhecia a obra, né, por conta da escola, mas tão profundo assim, como a Dani falou, vocês falaram, estudar Macunaíma e você participar e ser a Tapanhumas, sabe? Foi uma experiência muito gratificante, foi assim, sem palavras, que até hoje eu trago comigo muitas coisas que eu aprendi,
devo tudo isso a vocês. Gratidão, gratidão, só gratidão. Mas foi uma experiência, assim, desafiadora. E tenho o Macunaíma hoje até hoje, como meu filho. Eu não consegui deixá-lo, sabe? Embora tenha deixado no escafundó do Judas, mas eu tenha largado lá, mas somente na literatura, porque no coração ele ainda permanece. Não só ele, como os outros, como o Giguê, como todos eles. Então, eu sou assim... Eles são meus filhos para a eternidade. Então, foi assim. Mas foi uma experiência... Eu comentei esses dias com o Sérgio e Denis sobre a sua atuação, de como você trouxe para o espetáculo uma verve totalmente cômica, muito baseada nos nossos atores populares, como o próprio Grande Otelo, Oscarito, Dercy Gonçalves, de como você estava em cena com essa persona de mãe, mas revestida de uma comicidade que a todo momento o público participava com as suas reações, né? O público se identificava de uma tal forma, né, meninos, que era contagiante a relação que você estabelecia com o público. Puxa, é muito bom saber disso, porque na hora a gente às vezes você não pensa assim, né? Você atua, mas eu acho que assim, eu vejo assim, que foi assim, uma experiência de alma, sabe? Porque assim, como você de mãe. Então, você, quando por exemplo, eu pesquisei algumas coisas, fui ler, e os índios têm assim, parece que sentem, né, quando a criança ou o filho terá alguma coisa, tem algum problema. E Macunaíma, parece que a mãe já sentia que ele era sem caráter, então aquela preocupação, o que será do meu filho, né, que vai fazer, sabe? Então você já sentia quando ele nasceu, que já a Tapaíma empurrou, não quero saber, eu não quero ver a cara dele, sabe? Você sabia, puxa, vai dar problema essa criatura. Então parece que mãe sente isso, e sabe, e carrega isso, e foi um grande desafio realmente saber que Macunaíma depois iria, né, essa história maravilhosa que é a nossa história mesmo, saber que ele faz parte da nossa cultura. Então, foi um grande desafio, mas eu fico muito feliz em saber disso, sabe? Porque tenho a certeza, foi de tudo de coração, foi espontâneo. Mas eu devo isso muito ao teatro, devo a casa, desculpa eu cortar você, mas eu tenho que falar porque, assim, eu devo muito, 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 muito a vocês, a essa equipe, ao Denis, ao Sérgio, toda a equipe, a você, Ali, que me deu essa oportunidade, sabe, de estar ali. E realmente, ali existia muita magia. Eu sentia que tudo era mágico, sabe, eu não tenho palavras, realmente eu não tenho, só tenho gratidão e agradecer. Só isso. Eu cortei você, desculpa. Não, eu ia fazer um comentário de como vivemos os processos de direção, porque as cenas que acontecem em Macunaíma têm um fundo de violência muito forte. E tivemos que abordar isto, claro. E me lembro dos silêncios profundos que aconteciam nos ensaios. Quando tínhamos, né, as duas vezes que a Sofará toma porrada. E os momentos de violência, de agressão, tínhamos que contornar isso, viver isso. Como é isso? Como é vivenciar isso? E fomos vendo aos poucos o teu processo de trabalho, porque diretor não trabalha sem ator, né, gente? O diretor faz provocação, mas é o ator que faz brotar a flor no palco, não é o diretor. E
E você conseguiu passar por isso. Você fez um movimento que conseguiu trazer para o palco a violência e, ao mesmo tempo, trazer para o palco uma profunda, entre aspas, ternura, ainda que sanguinolenta, ainda que grave, mas uma ternura. Afinal de contas, é a mãe do herói. É a mãe do anti-herói. Né? Puxa, obrigada. Mário de Andrade estava procurando a brasilidade, é a mãe da brasilidade que vai se revelar ou não. Né? Exato. É nós que agradecemos, Fátima, a oportunidade de te conhecer, porque no teatro a gente tem essa grande dádiva, que é conhecer as pessoas de forma profunda, né? Não tem como conhecer, passar no teatro e conhecer de uma forma superficial, porque a gente está trabalhando com ser, com a verdade interior, com a emoção, com o caráter de cada um, enfim. Muito grato, espero que você volte novamente aos palcos para agraciar o público com seu talento e a sua alegria de viver que você traz para a cena. Obrigada, César. Ale, muito obrigada. Eu que sou muito, muito grata, e o Sérgio Denis lembrou bem essa questão. Também uma coisa que eu tive que trabalhar, como ele falou, foi a nudez, sabe? A nossa desconstruir isto, sabe? Foi assim, e foi uma forma, foi realmente um processo. E depois eu fui para o palco, né? Esse nu não ficou na minha cabeça como uma coisa feia, não, foi como é o índio, é como nós nascemos, entendeu? E como deveríamos ver as pessoas dessa forma, até hoje. E eu aprendi muito com isso, sabe? Ter uma outra visão do ser da pessoa, do que a pessoa é. Não é a roupa que faz a pessoa, não é. Então me trouxe muita assim, como que eu vou dizer, aprendizado. Deixamos de julgar o outro pelo que o outro é, pelo que o outro veste. É uma liberdade que o índio tem, sabe? E a gente deixa de viver isso, fica preocupado, né? Eles ficam que... Então, desconstruir isso, para mim, foi muito importante. Muito, muito. Mas isso nunca aconteceria se não fosse vocês, né? Então, essa direção, tudo foi importante para que isso acontecesse. E existia muita magia, e eu sentia isso no palco. Me lembro um dia que, quando a Tapanhuma, quando ele mata a mãe morre, e eu não consegui sair do palco. Eu fiquei, parece que colada lá, sabe? Eu não consegui sair. Era uma força maior que eu. Eu senti isso numa das apresentações. Então, eu falei, não sei explicar. Mas foi muito intenso. Então, muitas coisas aconteceram. Né? Então, era muita coisa que acontecia ali que nossos olhos não conseguiam captar. Então, acho que mexíamos com coisas ocultas, eu sentia isso, sabe? Então, acho que... Então, mas é isso, foi um presente para mim, foi um presente mesmo. Eu agradeço eternamente. Nós que agradecemos, grande mãe, um super beijo. Beijo. E agora a gente vai ter a participação, um depoimento da Ju Rodrigues, que deixou o seu depoimento sobre o processo do Macunaíma. Vamos ver daqui a pouquinho. É com você, Dieguito. Oi, gente, tô tentando aqui, tá? Por isso que tá demorando um pouquinho. Só enquanto o Diego coloca, então, deixa eu Claro. só fazer minha última indicação. No ano de 2018, não faz nem tanto tempo, a Altina Felício, é uma artista plástica, e ela propôs uma exposição onde se reuniram vários outros artistas para celebrar o ano do Macunaíma.
e vale muito a pena a nível de cor, e nem todas as obras são realistas, muitas são mais sensoriais, então tá bem legal. De repente, vale aí como referência. Deixa o nome para o nosso, depois nos comentários, Dani, Okay. para as pessoas. Ah, que ótimo. Aqui, Altina Felício. Vamos a Jo, então, o depoimento dela, querida. Oi, eu sou a Jo Rodrigues, atriz da Companhia Lázaro. Estou aqui para falar um pouquinho sobre o meu processo durante o Macunaíma. Na verdade, quando o processo começou, não fazia parte dele. Eu entrei algumas semanas depois, pelo convite do nosso diretor Alexandre Cruz, e que me veio com 2 grandes desafios, na verdade. Primeiro, a Cotia, que entrava fazendo umas vocalizações que não eram fáceis para mim, e também por todo o trabalho que eu tive que ter com o figurino da personagem, né? Que as plantas que eu usava, elas eram vivas e precisavam ser cultivadas dentro e fora do teatro. Aquilo para mim foi muito importante, o senso de responsabilidade na época, né? E a Si, a mãe do mato, que era uma amazona, uma guerreira, uma mulher forte. Ela foi muito importante para mim, por grandes reflexões internas, né? Ela me ajudou bastante. Teve todo o processo do trapézio que eu fiz com a nossa amiga Paulinha Palmieri, atriz também da Casa do Teatro, que me ajudou bastante com todos os estudos, os macetes, para eu não cair de lá de cima, que foi um dos momentos mais mágicos que eu já vivi no teatro, eu confesso. Foi muito legal. Teve todo o processo com o elenco, as pessoas que eu não conhecia, que eu conheci no Macunaíma, que foram o Denis e o Sérgio, grandes pessoas, super responsáveis e totalmente inteiradas dentro do mundo todo do Macunaíma, com grandes criações e provocações incríveis que tiveram com a gente, né? É isso, eu quero agradecer pela gente estar relembrando agora desse trabalho, que é um momento essencial, na verdade, né, no país, a gente lembrar de uma obra como essa. É isso. Muito obrigada a todo mundo. Beijão, gente. Grato, Jo. Tem como a Jo colocou ali, a gente no momento do país, um momento onde nós estamos justamente, infelizmente, finalizando o serviço, né, com os nossos índios, com os nossos verdadeiros donos do país, também com todas essas queimadas que estão ocorrendo, tanto na Amazônia, quanto no Pantanal, quanto aqui mesmo, as queimadas que têm acontecido aqui mesmo na nossa cidade, em Monte Alegre do Sul, enfim, no país inteiro. Então, é uma reflexão mesmo, né? Porque não tem como a gente... Olha a Bianca Bertuzzi, nossa narradora maravilhosa do espetáculo. Foi um trabalho incrível, incrível. Foi lindo de fazer, lindo de viver. Eu senti que esse trabalho conseguiu transmitir a essência da história. É uma obra enorme e cheia de detalhes, onde é tudo muito importante. E esse trabalho conseguiu unir tudo. Foi resumido, mas de um jeito em que toda a história, na sua essência, estava ali, presente. Nós éramos desafiados em tudo, pensar diferente, viver esse universo, estar nesse universo do Macunaíma, que é uma coisa diferente das nossas vidas. Que lindo, Bianca! Muito grato, uma das nossas damas da nossa companhia, e que foi maravilhosa fazendo a narradora. Porque no romance é contado por um narrador que ouviu de um papagaio que ouviu do Macunaíma. Então tem essa brincadeira que o próprio Mário faz, né? O narrador ouve de um papagaio que ouviu do Macunaíma. E ela virou a nossa Araraquara,
porque a gente misturou a arara com o rio onde se passa a história, né? Como que chama o rio mesmo? Putz, eu não tô... É o rio que cura, né? Isso. É o rio que cura. E ela fez um trabalho belíssimo e que costurou todo o nosso espetáculo, né, Sérgio? Sim. E o trabalho da Arariquera, o Mário de Andrade, ele está brincando todo o tempo, né, com essas terminologias, essas referências geográficas e tudo. Mas o trabalho da atriz como corifeia foi sensacional. E agora nós estamos na expectativa, porque eu acho que pode ter desdobramento, de voltar, né? Porque na segunda parte, quando a mata está toda devastada, como está acontecendo hoje no Brasil, então nada melhor do que retomar Macunaíma, o projeto, porque é o momento que está tudo devastado. Ela pega fogo, ela também é queimada, e ela se transforma num urubu. E ela vai ser a narradora da segunda parte. Ô, Bianca, se prepara aí que tu vai ser a nossa coriféia urubu da segunda parte, da parte pandêmica do Macunaíma. Quem sabe a gente consegue produzir nesse momento maluco virtual, que justamente é um momento pandêmico, está tudo pegando fogo e os povos sendo devastados, os povos originais. O nosso querido professor e amigo Fernando Pagan me corrigiu aqui, por favor, Dieguito, coloque o nome do rio que me falhou, Uraricoera. Pronto, gente, é uma coisa de articulação. Achar, como diz a Silvete Montilla, a chapa caiu aqui. Tem um problema de articulação, mas agora está tudo certo. Dani, o que falar mais sobre essa obra fundamental que é Macunaíma? Com uma provocação, o Darcy Ribeiro, ele diz que Macunaíma não é mais antropofágico, é, na verdade, endofágico. Não se trata do Brasil engolindo e transformando o estrangeiro, mas do Brasil sendo engolido por si mesmo. Uau! Nossa, que bote maravilhoso, né? Para nortear tudo. Maravilhoso. E pelas fotos, eu acho que, não sei se você se guiou por esse processo também, porque daí há uma reviravolta também de conotações, não? E isso pode ser uma tentativa, aquele questionamento, né, que eu coloquei aqui, aquela controvérsia que sempre me surge, até que ponto se pretende criar uma identidade, né? Se não é o próprio questionamento da identidade que já está posta. Então, acho que vai muito ao encontro disso. O Sérgio ou Denis ia falar alguma coisa? O Macunaíma, o Mário de Andrade todo o tempo brinca com essas contradições e ele está operando na forma literária esse exame. E ele diz, não se trata de uma questão de falta de caráter moral. Ele fala que essa falta de caráter, na verdade, é civilizacional. E aí eu falo, opa, então ele está pegando aí uma outra questão. Nós não somos nós fomos inventados. Nós, que eu estou falando do Brasil, é o olhar de fora, né? E o herói daqui, dos povos originais, vai ser esquartejado mais de uma vez durante a epopeia que é vivida. E esses esquartejamentos, eles vão se acumulando de forma simbólica no processo de transformação que termina com vou-me embora, eu aqui volto mais não, vou morar no infinito e virar constelação. Foi Portela, né, que fez esse enredo maravilhoso. Foi Portela. Salve Portela.
Então, ele diz, lá atrás, o cara está escrevendo isso lá atrás, e já está pegando o cerne da questão. Nossa, a busca da identidade nacional, que pode cair no fascismo, essa coisa verde e amarela idiota, né? Que, na verdade, são as cores da nossa bandeira, que são, na verdade, as cores da monarquia que veio para cá. E ele está brincando com tudo isso e mexendo. Ele diz que ele está brincando, que ele está mexendo através da falha que o humor nos oferece, de enfrentar, inclusive, o horrível, o trágico, o inominável, né? Enfrentar isso, que é a nossa história também do Brasil, se você for pensar. É uma história de violências acumuladas. Sem dúvida. Eu estava há pouco, deixa eu só recobrar aqui a data que foi. Eu gostaria só de rememorar a data, mas se eu não achar aqui, tudo bem. Que eu acho que vai muito ao encontro do que você falou, que, na verdade, bom, não vou achar, mas tudo bem, não vem a questão. Eu estava lendo a biografia do Guimarães, e em determinado momento da vida dele, né, ele acabou indo para a Alemanha e ajudou muito representando o Brasil, claro, a salvar judeus, né? E depois ele foi pego e preso em Baden-Baden. E aí o Brasil fez toda uma barganha, um acordo com a Alemanha, e eles trocaram diplomatas, né? Aí ele volta e depois recomeça a escrever novamente. Mas eu pensava que isso que você disse, né, de cair no fascismo, a gente não rememora, né? Olha só, nós temos um herói da literatura que lutou na guerra, né? Porque de todas as maneiras, porque ele representava a Marinha antes de ser médico. Na verdade, ele já era médico, já atuava como médico junto à Marinha, e depois ele viaja como diplomata e ajuda nesse processo de libertar judeus, participa dessa guerra, né, de maneira, digamos assim, mais intelectual, mas participa, é pego, é preso, representando o país, volta, foi tido como um herói, assume a Academia Brasileira de Letras poucos dias antes da sua morte, né? Pouco se lê hoje, né? Assim, lê que eu digo no aprofundamento, as pessoas não se recordam mais, não se lembram. E eu fico pensando, né? Como é que pode a gente cair no fascismo, né? Olha a história que a gente tem. Nós temos um Guimarães que ajudou no processo de libertação de judeus, né? Olha o que faz parte da nossa história, né? Como tudo está entrelaçado. Não sei, muitas pessoas não sabem disso. Aí, quando eu vou sempre falar sobre isso nas aulas, mas espera aí, o Brasil estava contra a Alemanha? Que se constrói, né? O que se pensa? Porque não dá para entender muito esse momento, né? É meio que a revelia de discursos desconexos e postos aí, e aí a gente, né? A gente se inclui nesse coletivo, mas, claro, só estou generalizando, não quer dizer que todo mundo faça isso, mas acaba se comprando ideias e até mesmo fatos que não são fatos, né? Mas tido como fatos, porque, no fim, é isso, de que forma a gente está lendo esse Brasil hoje, né? Alá Macunaíma? Ou então é isso mesmo? A gente fez esse auto-antropofagismo aí. O que nos foi acometido durante todo esse tempo aí? Não sei, é muito triste pensar, né, nisso, porque não tem... todo mundo diz, o Brasil está mais politizado. Mas para ser político é preciso ter esse estar involucrado mesmo, né? De estar imbuído de cultura, de grau de culturalidade. Eu não falo de cultura intelectual ou erudita, eu falo de cultura essência, né? Eu não sei, o que eu acho que também a obra se propõe, né? O que a gente quer com tudo isso? Onde a gente vai chegar? Porque daí é muito fácil, isso é Brasil.
Não. É. Né? Nossa, resolve todos os problemas dizer isso, né? Incrível. Olha, a solução infalível em uma frase, isso é Brasil. Poxa vida, né? Que pobreza de reflexão, né? Não é bem por aí. Nada é por aí, né? Não se pode resumir. Outro dia eu estava lendo, foge ao nosso contexto, mas ao mesmo tempo é pensar que loucura, né? Como foi criticada uma cidade sueca, chama Lund, não sei se é assim que se pronuncia, porque eles adotaram como medida para evitar aglomeração, colocar titica de galinha nos parques, para evitar que as pessoas se aproximassem e ficassem nos parques, né? Esse mês de maio, que era já a época mais quente, né? E aí eles usaram a titica de galinha, então já aduba a terra, evita confusão, não precisa se valer de agressão, evita aglomeração. Eu fiquei pensando, uma coisa tão simplória, né? E aí, para quem eu contava isso, que absurdo! Um país nórdico pensar tão arcaicamente, né? Mas, poxa, eu achei tão genial. Tudo é leitura, né? Fazer o quê? Aí dá para dizer, isso é Suécia. Ninguém fala, né? Exatamente. Olha, o Jonas Minosso está conosco nos comentários. O Jonas participou da montagem, ele está em Londres, vivendo há alguns anos. Ele fez o Macunaíma Branco e o Príncipe, né? Porque numa das transmutações do Macunaíma, ele é príncipe também. O Jonas diz, e quantos macunaímas temos hoje na nossa sociedade? Se olharmos para as comunidades mais pobres, que diga-se de passagem não é de uma porcentagem pequena, conseguimos ver os tantos heróis sem caráter defendendo à sua maneira a sua gente. É aquele dilema de só eu tenho o direito de falar mal e bater no meu irmão, você não. Macunaíma hoje se esconde nos morros, nas periferias. São muito. O que é mais interessante na obra do Mário de Andrade é isso, né? A gente pode fazer muitas leituras e muitas. Porque ele é todo feito de essa colagem de lendas, de situações. Ele que era grande amigo do Guimarães Rosa, que trocou correspondências, trocaram cartas durante anos. Inclusive, o Mário iniciou aquilo que o Guimarães depois se tornou um mestre de recriar palavras, né? Mas foi a partir de Macunaíma que isso começou. O Mário, ele criava expressões, várias expressões no texto, e dando vida também como surgiu alguns ditos populares, né? Bem, nós temos a agradecer várias pessoas que fizeram parte dessa montagem, que deu vida a esse espetáculo, que carnificou esse espetáculo. Além de mim, do Sérgio Denis, nós tivemos as mãos e o afeto da nossa queridíssima Clélia Sampaio nos figurinos. Nós tivemos o Fábio Ângelo trabalhando na percussão com os atores, nos batuques e ritmos que criamos, que Sérgio, dirigindo o coro cênico, enfim, trouxe várias sonoridades para o espetáculo. E os atores, Fernando Ferro, Henrique Gozzi, Maíra Barbim, Adriana Figueiredo, Fátima Bortolotti, Jô Rodrigues, Larissa Escavazza, Matheus dos Santos, Douglas Posidônio,
Estou esquecendo de alguém, gente. Acho que eu falei todos os atores, né? Bianca Bertuzzi, que aqui esteve nos comentários, maravilhosa. Nós tivemos Sabrina Sala numa participação de um final de semana, substituindo Maíra Barbim. Nessa retomada, nós queremos agradecer o trabalho cuidadoso de Tiago Rodrigues, juntando as filmagens que Denis fez, né, do espetáculo. Todos aqueles que contribuíram de alguma forma para que nós conseguíssemos levantar esse trabalho que ficou como marco nas nossas vidas como artistas e pessoas nesses 24 anos da Companhia Lázara. Meninos, suas palavras finais para a live. Então, muito feliz de estar retomando. Sugiro que aqueles que puderem, tiverem ficado com a curiosidade aguçada, que vá lá no nosso canal, no YouTube, está lá disponível o material de filmado. E nós estamos vivendo um momento muito difícil, a Casa do Teatro e a Companhia Lázara, em função da pandemia. Nós precisamos da ajuda de todos. Nós estamos com um risco sério de perder nosso espaço, mas estamos enfrentando, vamos que vamos. Temos que superar tudo isso, até porque não estamos sozinhos. Então, fechando aqui, eu chamo também todos os nossos queridos de teatro, e, em especial, o pessoal do Faroeste, em São Paulo, que está sendo despejado. Então, como isso aqui é uma live, vai ficar registrado historicamente, eu gostaria de dar esse abraço forte de força aí, pessoal do Faroeste, despejo zero, vamos continuar lutando. E ainda pegando o bonde, também toda a força e todo apoio ao padre Lancelotti, que está sendo perseguido pela extrema-direita e que é um dos homens que está nos ensinando, neste momento, a solidariedade, o afeto universal. Então, pronto. E, gente, vamos fazer a parte 2? Super beijo no coração. Agora, gente, só uma coisa. Eu, como vocês podem entender, eu sou de fora, o olhar exótico ocidental. Para de achar que o Ocidente, o olhar ocidental, tem mais importância que o seu. Na verdade, vocês estão uma fonte de energia, inventividade e força que podem ir além do que o Brasil está se olhando no espelho e está se olhando como um vira-lata, quando ele é muito mais que isso. E, gente, vira-lata é muito mais forte, muito mais resistente a qualquer coisa, como vocês já provaram, do que pessoas supostamente de raça pura. Gente, um grande abraço e força e vida. Dani, nossa querida, muito grato pela participação. Fátima, a todos, Dieguito, nos trabalhos como nosso VJ. Até a próxima. Fiquem de olho na programação da Casa do Teatro. Um beijo a todos.